Bom dia, gente. Estão me ouvindo agora? Eu ainda faltam 2 minutos aqui no, no relógio aqui do meu computador para dar o horário, mas eu já iniciei a gravação para a gente não perder nenhum pedacinho da aula quando começar, tá bom? Aí eu vou deixar o microfone fechado, a hora que der horário eu inicio a aula com vocês, tá bom? Bom, gente, deu 8h15 aqui no meu relógio, então eu vou iniciar a aula com vocês, tá bom? Eu vou corrigir lá, tá bom, Breno? Vou olhar agora e já ajeito, tá? Então, como eu falei, deu horário. Acho que vocês já estão vendo a tela aí, né? Então, hoje eu vou iniciar a gente falar sobre o estudo do sinal de funções quadráticas e fechar o capítulo, tá bom? Vou reforçar com vocês de vocês lembrarem, né, de efetuar, responder tanto a prova quanto o questionário avaliativo, tá bom? Ou autoavaliação, perdão. Eu não lembro se eu falei isso semana passada aqui, porque na verdade semana passada foi feriado, dia 2, seria atrasado, né? Eu tinha deixado aberto a prova até o dia 11 agora, quarta-feira, às 23h59. Por quê? Porque, na verdade, eu olhei errado o calendário e eu tinha entendido que as aulas iriam até o dia 11. Dia 11 é o último dia que eu tenho para aplicar, lançar as notas no que é acadêmico, tá certo? Mas o bimestre e o semestre encerra amanhã, dia 10. Então, vocês não podem realizar nenhuma atividade depois do dia 10, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou fechar o questionário avaliativo amanhã, tá bom? Então, respondam até amanhã, porque eu tenho sim até o dia 11 para lançar, mas vocês não podem fazer nenhuma atividade depois do dia 10, tá bom? A Brenda que falou da frequência, eu já conferi aqui, já corrigi lá, tá bom? Enquanto eu estava passando a mensagem para vocês, já está corrigido. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para comentar? Professor, como que vai funcionar a média final? Quanto que vale cada questionário, autoavaliação e mais tem aqueles pontinhos da frequência? Como que funciona? Sim, eu acho, bom, eu não sei se eu já tinha falado, mas vocês estão vendo o quadro meu aqui agora, né? Tá tudo preto. Isso, mas estão vendo a telinha. Bom que eu escrevo aqui, eu reforço. Então, só para lembrar como a gente faz então a média. A gente fez um questionário avaliativo, certo? Então vou chamar de prova 1, tá? Fica mais fácil. A gente fez aquele primeiro de função afim. Amanhã encerra o prazo de função quadrática, cada um vai ler de 0 a 10, certo?
tem uma autoavaliação para vocês preencherem valendo de 0 a 10, soma tudo, divide por 3, mais o chamar de ponto extra, aquela frequência. Ok? Então, cada um varia de 0 a 10, né? E aqui são até 2 pontos extras. Então, você vai fazer a média entre a nota que você tirou na primeira prova, a nota que você vai tirar nesse questionário que encerra amanhã, mais a nota da autoavaliação, divide por 3, certo? 3 avaliações divide por 3, soma com ponto extra. Ok? Esse padrão continua também para o terceiro e o quarto trimestre, tá bom? Tá bom, obrigada, De professor. nada. Mais alguma pergunta? Então, gente, só para reforçar, amanhã, tá? Amanhã é o limite para responder os 20. A hora que acabar a aula, eu vou atualizar lá no que é acadêmico, no Moodle, perdão. Eu tinha errado, olhado o calendário, que entendido que vocês poderiam realizar atividades até o dia 11. Por isso eu deixei até o dia 11 inicialmente, mas amanhã é a data limite, tá bom? Não porque eu faça questão, mas é porque, na verdade, eu não posso deixar passar do dia 10, senão isso gera, inclusive, problema para mim, tá? Questão só legal. Vocês não podem realizar atividades do segundo bimestre após o dia 10, exceto, né, recuperação, caso alguém fique em recuperação, tá bom? Então, lembrem, autoavaliação e a prova. Hoje, o que a gente vai falar, então? Nós vamos falar sobre inequações barra estudo do sinal de funções quadráticas, tá bom? Bom, o que é uma equação, né? Uma equação é uma igualdade. Quando a gente está falando de uma inequação, nós estamos interessados, então, em esse prefixo in na frente, na verdade, é uma não igualdade, ou seja, uma desigualdade. Então, lembrando que funções quadráticas, a gente estava mexendo com expressões desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Aqui, lembrando, a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Ok? Uma equação, então, uma equação do segundo grau é isto igual a zero, ok? Aí a gente conhece a fórmula para resolver isso, né? X, cálculo delta, só para lembrar lá. Isso aqui é uma equação, né? Uma equação do segundo grau. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Se o delta é maior ou igual a zero, as raízes, né? Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Uma inequação, então, é algo que não é uma igualdade, mas envolve uma expressãozinha desse tipo. Então, inequações do segundo grau, na verdade, nós estamos interessados em coisas do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Aí, agora, olha só, nós temos alguns tipos de desigualdade. Ela pode ser maior que zero, maior igual, menor, menor igual, ok? Em último caso, em geral, os livros nem abordam, mas diferente, tá? Diferente é não igual, né? Então é uma inequação. Né? Mas esse caso não é interessante. Se a gente sabe quando é igual, é diferente justamente quando o x for diferente desses valores. Tá? Isso são inequações do segundo grau. Então, um exemplo, aí a gente depois aprende como resolver este exemplo, tá bom? Então, exemplo. Pensa aqui comigo, pegar um exemplo simplesinho. X ao quadrado menos 5x mais 6, eu quero isto maior ou igual a zero. Tá? Então, a pergunta, quais são os valores de x que fazem com que x ao quadrado menos 5x mais 6 seja maior ou igual a zero, tá bom? Sei lá, um segundo exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 4 maior que zero, estritamente. Um terceiro exemplo aí. Deixa eu puxar algum do livro que eu já aproveito o embalo e mantenho algum exercício aqui atualizado para a gente, tá? Por exemplo, então, menos 4x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero. Um quarto exemplo aqui, não vai dar tempo de resolver todos, tá bom? Mas assim, estou dando primeiro alguns exemplos de inequações.
Eu pus todos maiores, vamos pensar aqui, ó. Menos 6 menor que x ao quadrado menos 5x, menor ou igual, menor que 6, por exemplo. Um quinto exemplo, são exemplos de inequações, tá bom? Então, x ao quadrado mais 6x mais 8 maior ou igual a zero. X mais 5 menor que zero. Alguns exemplos de inequações, tá bom? Nas páginas 132, 133 do livro, vocês encontram mais exercícios resolvidos e exemplos disso aí, tá bom? Além daquele materialzinho que eu sempre coloco no Moodle para vocês, tá bom? Então, de que maneira que a gente pode falar disso, tá bom? Então, assim, eu gosto de trabalhar esse estudo de inequações fazendo um estudo do sinal de funções quadráticas, tá bom? Então, antes de responder esse, olha só, eu vou falar para vocês o que é o estudo do sinal, e aí, por exemplo, a gente faz o estudo do sinal, por exemplo, dessa função quadrática, e a gente aprende a resolver essa inequação que foi dada aqui. Então, o que é o estudo do sinal de uma função quadrática? Ora, o estudo do sinal de uma função quadrática, então, primeiro, a gente tem uma função quadrática, f de x é ax ao quadrado, mais bx mais c, aqui eu vou escrever bonitinho, então, a, b e c números reais, o a diferente de zero. Bom, isso é uma função quadrática. O que é fazer o estudo do sinal dessa função? Então, o estudo do sinal é responder algumas perguntas, é dizer assim, quais são os valores de x tais que a função seja positiva? Quais são os valores de x onde a função se anula? Quais são os valores de x onde a função é negativa, ok? Isso é fazer o estudo do sinal da função, tá? De que maneira a gente faz? Ora, então eu vou pegar de exemplo o primeiro exemplo 1 nosso lá. F de x, vamos pensar assim, x ao quadrado menos 5x mais 6. O legal de trabalhar, às vezes, algum mesmo exemplo é que a gente já explorou um pouco ele, tá? E aí, por exemplo, a gente já resolveu em aulas passadas e montou também o gráfico dessa função, tá bom? Então, o objetivo é fazer o estudo do sinal dessa função, x ao quadrado menos 5x mais 6. Como que eu vou fazer o estudo desse sinal? Então, eu vou precisar de alguns passos. Primeiro, eu vou fazer o gráfico inteiro, aí só para a gente lembrar. Depois, eu vou mostrar o dispositivo prático, que ele ajuda bastante a gente fazer o estudo do sinal. Compensa conhecer esse dispositivo prático, tá? Bom, para montar o gráfico, a gente precisa lembrar algumas coisas. A primeira delas, então, eu usei número 1 duas vezes, deixa eu fazer assim, melhor chamar de letra A, por exemplo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é identificar a concavidade. Como o A é 1, maior que zero, a concavidade é voltada para cima, certo? Depois da concavidade, a gente precisa achar os zeros, ou seja, onde a função corta o eixo x, intercepta o eixo x. Tá? Isso aqui são as raízes. Nós já fizemos isso várias vezes, então eu não vou fazer de novo, vou só dar as respostas. Uma das raízes é 2 e a outra raiz é 3, tá bom? Se você trocar aqui, então 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10, então 4 menos 10 é menos 6, somado com 6 zerou. E a mesma coisa acontece com 3, tá bom? Mas como é que você acha essa raiz? Acha com essa formulazinha aqui, tá bom? Igual, a gente já fez isso já pelo menos umas 3 vezes, tá bom? Depois de achar aonde a função intercepta o eixo x, eu escrevi aqui corte o eixo x, aonde que a função corta o eixo y. Onde a função intercepta o eixo y. É só fazer o x igual a zero. Se o x é igual a zero, quanto vai ser o y? Então, é 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Ou seja, o y é 6. Por fim, você precisa do vértice. Ok? O vértice. O vértice, então, lembrando, tem duas coordenadas. Tem um x do vértice e um y do vértice. O x do vértice você calcula como sendo menos o valor de b sobre 2a. Então, aqui é menos 5. Então, fica menos 5, que é 5,
sobre 2 vezes 1, 5 sobre 2. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu não calculei aqui, tá bom? Mas vou deixar para vocês a informação. O delta é 1, né? b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, menos 1 sobre 4. Então, x do vértice, y do vértice. Isso a gente já fez em sala até o gráfico, tá? Então, vou montar bem aqui o gráfico. O esboço do gráfico, na verdade, né? Então, a nossa função era descrita por uma parábola, tem a concavidade voltada para cima, e esses pontos nos interessam, tá bom? O ponto onde ela passa no eixo y é o 6, e ela corta então, aqui vou ter marcar o 6, o corte no eixo y, marcar de verde, por exemplo, onde ela passa no eixo x, 2, onde ela passa no eixo x, 3, as raízes, tá bom? Então, lembrando, x e y. O vértice, então, x do vértice ali pra gente é 5 sobre 2, vou marcar de vermelho. Observe que 5 sobre 2 é 2,5, né? Tá entre 2 e 3, tá coerente, né? 5 sobre 2. E o y do vértice vou manter o padrão, menos 1/4 está abaixo da origem, negativo mesmo, tá bom? Esse é o vértice. Esse é o esboço da nossa parábola, certo? Agora, como a gente quer fazer o estudo do sinal da nossa função, então, o que a gente quer responder? Nós queremos os valores de x aonde a função é positiva. Então, o que a gente quer responder, a resposta para a gente é quais são os valores de x onde a função é positiva, quais são os valores de x onde a função se anula, e quais são os valores de x aonde a função ela é negativa, tá bom? Como eu estou falando da função, eu tenho que olhar para quem? Para o eixo y. Aonde que o eixo y é positivo? Ó, vou até marcar aqui de azul agora. Ele é positivo acima da origem, né? Então, essa é a parte aonde a função é positiva, certo? Aonde a função é negativa? Bom, ela é negativa abaixo da origem, ó. Estou marcando de vermelho, onde o y é vermelho, tá bom? Com o gráfico em mãos, a gente consegue olhar para a nossa função e dizer quais são os valores de x, aonde a nossa função está na parte azul. Olha só, a nossa função está na parte azul, eu estou até rabiscando aqui a função. Nesse pedacinho, e aqui para cima, certo? Mas isso significa para a gente uma coisa, que para que a função esteja na parte azul, o x precisa ser maior do que 3 ou menor do que 2, certo? Então, se o x é menor do que 2 ou se o x é maior que 3, a função está na parte azul. Até escrevi um maisinho para a gente lembrar, tá bom? Então, para o estudo do sinal, o que a gente está dizendo? Olha só, f de x é maior que 0 se o x for menor do que 2, né? Menor do que 2, ou o x for maior do que 3. Vou até escrever f de x positivo aqui para a gente lembrar a parte do azul, escrever de azul, tá bom? Então é assim, f de x maior do que 0. Quando que a função é menor do que 0? Bom, ela é menor do que 0 quando ela está abaixo do eixo y. Eu estou grifando de vermelho de novo, ó. Mas isso acontece justamente quando o x está entre 2 e 3, certo? Então, f de x é menor que 0 se o x está entre 2 e 3. E quando a função se anula? Então, de verde, tá bom? Ela se anula exatamente quando ela corta o eixo x em 2 pontos, olha. Então, f de x é igual a 0 se o x for igual a 2 ou o x for igual a 3, tá bom? Então, esse foi o estudo do sinal dessa nossa função. Será? Então, assim, então, como eu falei, eu ia fazer o estudo do sinal pelo gráfico, né? Ok? Mas será que eu preciso fazer tudo isso toda vez para poder fazer o estudo do sinal da função? Então, a verdade é que não. Você pode usar, então, um dispositivo prático, tá bom? Fica a seu critério. Como que funciona esse dispositivo prático? Funciona simples. O que você precisa saber? A concavidade... Então, eu vou até escrever de novo a nossa função, tá bom? Vamos imaginar que a gente pegou do zero. X ao quadrado menos 5x mais 6. O que a gente precisa conhecer? A concavidade, o A é maior que 1, o A é 1, perdão, maior que 0, concavidade voltada para cima. Quais são as raízes? Então, achamos a concavidade, as raízes. X igual a 2 e x igual a 3. Eu preciso montar o gráfico? Não. Eu vou precisar só montar esse
esse detalhe agora eu estou até usando a régua para ficar bonitinho, que é o que a gente chama de dispositivo prático. Vou montar aqui uma representação do eixo X. A concavidade não é para cima? É para cima, né? Ó, para cima. Ela corta o eixo X em 2 pontos, 2 e 3. Então eu faço assim, ó. 2 e 3. No 2 e no 3 a função se anula. Acima do eixo X, positivo. Né? Acima do eixo X, positivo. É a parte que a gente riscou de azul aqui, comparando os dois. Abaixo do eixo X, negativo. É a parte que a gente riscou de vermelho. Ó. Ok? Então, quando que a função é negativa? Olha, é negativa quando o x está entre 2 e 3. Quando que a função é positiva? Se o x é maior do que 3, ou se o x é menor do que 2. Quando que a função se anula? Em x igual a 2 ou x igual a 3. Está aqui o estudo do sinal, tá bom? Eu não vou escrever isso de novo, porque a resposta é a mesma, está aqui em cima. Só que é bem mais simples fazendo por esse dispositivo prático, tá bom? Então, por que eu falei que a gente estuda, né, em conjunto inequações do segundo grau e o estudo do sinal? Porque, na verdade, os dois são a mesma coisa. Se a gente pegar o primeiro exemplo lá, que agora sim eu tinha chamado de 1, vou voltar para vocês verem, certo? Esse exemplo estava falando assim, ó, resolva, né? Resolva a inequação, né? Dê a solução. X ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a 0, tá bom? Então, olha só, eu vou escrever aqui de novo. O que a gente queria fazer? X ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a 0. Como que eu vou responder isso maior ou igual a 0? Você vai entender da seguinte maneira. Ele está te fazendo a seguinte pergunta. Olha, estude o sinal dessa função e responda, né, dê a resposta onde que a função é maior ou igual a 0. Então, olha só, o estudo do sinal não está feito aqui à nossa esquerda agora? Aonde que a função é positiva? Se o x é maior que 3 ou se o x é menor que 2. Aonde que a função se anula? Em x igual a 2 ou x igual a 3, certo? Então, qual você vai dar a resposta? Onde que essa função é maior ou igual a 0? Ora, o x tem que ser maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 2. Nesse caso, a gente colocou o 3 e o 2 porque a pergunta é maior ou igual a 0, tá bom? Então, como que ia ficar a sua resposta? Olha, né, você ia fazer esse mesmo dispositivo, né? Olhar a concavidade, achar as raízes, fazer o esboçozinho aqui no dispositivo prático, e você então ia responder, são os números reais, que são o quê? Menores ou... Vou até pôr o igual de verde aqui para a gente lembrar, ó, tá vendo? Por causa, né? A pertencendo. Menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 3. Acabou. Já respondeu a inequação, tá bom? Vou pintar de verde isso aqui também. Você pode deixar a resposta assim, se quiser, ou pode deixar na união de intervalos. Como é que eu escrevo todos os números menores ou iguais a 2? Então, menores ou iguais, todos os números que são menores ou iguais a 2, ou então da medida de união, certo? Juntando esse intervalo, todos que são maiores do que 3, tá bom? Vou até chamar esse de 1A. 1B, por exemplo, imagine que a pergunta fosse o seguinte: resolva a inequação x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que 0. Como é que você ia resolver essa inequação? Ora, de novo, você olhar a concavidade, achar as raízes, caso existam, fez o dispositivo prático. Aí a resposta agora, ele quer os que são estritamente menores que 0, ou seja, as extremidades 2 e 3 não podem entrar, mas são todos os números entre 2 e 3. Aí você ia escrever como? São os números reais, tais que eles têm que estar entre 2 e 3. Claro que pode ficar assim, ou, né, intervalo aberto, 2 e 3. Exemplo C, do mesmo exemplo, tá bom? Como que seria o estudo do sinal se fosse assim, ó? X ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a 0. Se fosse menor ou igual a 0, ora, então as extremidades podem entrar. A bolinha fechada, né? Se a bolinha é fechada, como é que ia ficar a sua resposta? São os números reais, que estão entre 2 e inclusive 2, e 3, incluindo 3. Então, você escrever como intervalinho fechado, 2 e 3, tá bom? Quando eu coloco intervalo, quer dizer que esse intervalo que está aqui é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, tá bom? Só representado de outra maneira. Um exemplo D, então, só para fechar todas as possibilidades desse estudo,
E eu falei, então, x ao quadrado menos 5x mais 6, estritamente maior que zero. Quando que é estritamente maior que zero? Então, nós queremos todos onde a função é positiva, mas não pode se anular. Então, são todos maiores que 3 ou todos os menores do que 2. Então, a sua solução ia ficar os números reais, tais que são menores do que 2 ou maiores do que 3. E aí, você poderia deixar assim, né? Todos os menores que 2, o 2 não entra no intervalo, união, todos os maiores do que 3. Pronto. Esse foi o estudo do sinal de uma das funções. Então, a gente fez o estudo do sinal e aí, em paralelo, resolveu a inequação, tá bom? Voltando para cá, vamos pegar o outro exemplo. Ó, o exemplo, eu vou fazer esse exemplo 3 aqui, que a concavidade é para baixo. Depois a gente faz os outros se der tempo, tá bom? Então, qual é o exemplo 3? O exemplo 3, vamos resolver a inequação. Você tem lá assim, ó, menos 4x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero. Ele quer que você resolva isso, maior ou igual a zero, tá bom? Como que a gente vai resolver? Então, eu vou pensar que esta é minha função, f. Então, nossa f de x é quem? Menos 4x ao quadrado mais 9. A concavidade, então, o a é menos 4, é negativo, certo? Então, a concavidade é voltada para baixo. Depois, o que eu preciso fazer? Preciso achar as raízes caso existam, tá bom? Vamos, então, analisar as raízes. O que são as raízes? É analisar quando que essa função se anula, ok? Então, menos 4x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, você tem menos 4x ao quadrado igual a menos 9. Você multiplica por menos 1, então 4x ao quadrado é 9. O 4 está multiplicando, pode passar dividindo. Então, é 9 quartos. X ao quadrado é 9 quartos. Então, o x é mais ou menos a raiz de 9 quartos. A raiz de 9 é 3. A raiz de 4, 2. Então, tem duas raízes, tá? Duas raízes. Observe comigo que a concavidade ela é voltada para baixo a cabeça e vai passar em 2 pontos, certo? Olha só. Algo desse tipo. Quais são as raízes? Uma delas, sempre você coloca em ordem crescente para não dar confusão. É menos 3 sobre 2 e a outra 3 sobre 2. Vamos manter o padrão? Eu fiz assim, ó. Quando se anula, eu chamei de verdezinho, certo? Acima do eixo x, a nossa função é positiva. Abaixo do eixo x, a nossa função ela é negativa, né? Lembrando que esse é o eixo x. Agora, a pergunta era, né? Faça o estudo do sinal e resolva, diga onde que essa função ela é maior ou igual a zero. Bom, onde que ela é maior ou igual a zero graficamente aqui pra gente? São todos os valores de x que estão entre menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2, incluindo as extremidades. Por que inclui as extremidades? Porque é um maior ou igual. Então, como que ia ficar a sua resposta para esse problema? Olha, então, são os números reais que estão entre menos 3 sobre 2, incluindo menos 3 sobre 2, e 3 sobre 2, incluindo 3 sobre 2. Pode deixar daquela maneira, pode deixar no intervalinho fechado. Tranquilo? Se fosse só o estudo do sinal dessa função, o que você ia dizer para a gente? Se fosse só o estudo do sinal dessa função, olha só. Então, quais são os x onde a função é positiva? Então, vamos manter até o padrão aqui, de azul. Onde que a função é positiva? Ora, a função é positiva quando o x está entre menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Então, f de x é maior que zero para menos 3 sobre 2 menor que x, menor que 3 sobre 2. Aonde a função se anula? Olha, exatamente onde a gente calculou as raízes aqui. Então, f de x é zero para x igual a menos 3 sobre 2 ou x igual a 3 sobre 2. E aonde que a função é negativa? Ela é negativa para quais valores de x?
Olha, o x tem que ser menor que menos 3 sobre 2 ou maior que 3 sobre 2, certo? Porque esses são os pedaços onde a nossa função está se anulando, ou está ficando negativa. Então, isso acontece quando o x é menor que menos 3 sobre 2 ou maior que 3 sobre 2. Então, a gente fez o estudo do sinal. Alguém tem alguma pergunta? Algo para comentar? Nada para falar? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos, por enquanto não, professor. Tá bom, obrigado. Então, eu vou continuar, então, vou aproveitar para fazer mais exemplos. Eu fiz aquele da concavidade para cima, né? Só que, por exemplo, até agora a gente fez o exemplo 1 e o 3, eles tinham duas raízes. Então, a nossa função corta o eixo x em 2 pontos, né? Olha só, corta em 2 pontos. Aqui pode ser que tenha uma raiz só ou não tenha, né? Então, eu vou fazer um exemplo de onde tem uma raiz e depois, acho que nem está listado aqui, deixa eu conferir, nem está listado, aí eu faço um sexto exemplo, por exemplo, deixa eu fazer assim, opa, deixa eu pôr um sexto exemplo aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 1 maior que zero, tá bom, esse não tem nenhum, tá? A gente faz o 6 antes de fazer os outros, tá? Fazer esse 2 agora, depois o 6. O que a gente tem que fazer aqui? A gente quer fazer o estudo sinal e responder onde que essa função é estritamente positiva, tá? Então, bora lá. Primeiro, a gente olha para o A, a concavidade. O A é 1, maior que zero, concavidade para cima. Vamos atrás das raízes, caso existam, tá bom? Então, as raízes é resolver a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer? O delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Melhorou. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4 é 16 com sinal negativo. 16 menos 16 é zero. Ou seja, a nossa função tem uma única raiz, certo? Uma raiz de multiplicidade de 2. Como que a gente vai achar as raízes? Então, x é quem? Menos o valor de b, então menos 4, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Mas, bom, a raiz de zero é zero, certo? Menos 4 é 4, mais ou menos zero, sobre 2. Então, tanto faz somar ou subtrair zero de um número, não muda nada, né? Então, uma raiz 4 sobre 2, 2. A outra raiz 4 sobre 2, também 2. Então, tem uma única raiz, tá? Mas, para efeito do dispositivo prático nosso, não muda nada. Pelo seguinte, tá aqui, eu estou fazendo uma representação do eixo x. Só o que muda, assim, quando tem duas raízes, ela corta em 2 pontos. Com uma raiz só, ela não pode cortar em 2 pontos, ela vai cortar num único ponto. Okay? Ela não pode cortar o eixo x 2 vezes. Esse único ponto onde ela encontra é a nossa tangencia, o eixo x é a nossa raiz, é o x igual a 2. O que acontece com os valores acima do eixo x? A função é positiva. Abaixo é negativo, certo? Mas nesse nosso caso, a função nem passa abaixo do eixo x, certo? Então, não tem valores negativos. Tá aqui, esse quadro aqui agora, ele nos ajuda a responder na equação, certo? Aonde que a função é positiva? Ela é positiva para todo mundo que é diferente de 2, certo? Por quê? Porque no 2 ela se anula, ok? Então, para todos os valores de x que são diferentes de 2, a nossa função sempre vai estar na parte positiva. Então, x ao quadrado menos 4x maior que zero, qual é a solução? Ora, a solução é o quê? São todos os números reais que são diferentes do 2. Você pode deixar assim ou escrever, então, todos os reais, exceto
essa barrinha de exceto, o número 2. Okay? Pronto. Ah, professor, então a gente resolveu a inequação, né? Como que seria o estudo do sinal dessa função? Bom, o estudo do sinal é assim. Quando que a função é positiva? Né? Foi a primeira resposta que a gente deu. Tá aqui, a gente fez a análise. F de x é maior que zero para todos os números reais, exceto o 2, tá bom? Eu vou escrever assim porque, na verdade, já está escrito o intervalinho ali em cima. Quando que a função se anula? Bom, a função se anula para x igual a 2. Né? Se o x é 2, f de 2 dá 0. E a função é negativa? Não, em momento nenhum ela está abaixo do eixo x. Okay? Então, não existe. Não existem, né, valores reais tais que f de x seja negativo. Pronto, está feito o estudo sinal da função. Ok? Se a pergunta aqui, por exemplo, esse é o 2, se fosse um 2a, pensa assim, 2a, perdão, um 2b. Fosse assim, ó, resolva a inequação x ao quadrado menos 4x mais 4 maior ou igual a zero. Se fosse maior ou igual a zero, a gente ia dar aqui a resposta. Qual seria a solução para a gente? Seria os números reais. Por que todos os números reais? Olha, pelo que a gente comentou aqui pelo desenho, ela é sempre maior que zero. Ela só é zero quando o x é 2. Acabei de pintar a bolinha aqui no 2, certo? Vou pintar de verde até em cima. Ela só se anula no 2. Então, maior que zero para todo número diferente de 2 é zero quando o x é 2, então a resposta são todos reais. Agora, sei lá, exemplo C. O que acontece se a pergunta fosse x ao quadrado menos 4x mais 4 menor do que zero? Qual seria a solução aqui para gente? A solução é o conjunto vazio. Por quê? Como a gente falou, olha, não existe valores reais. Na verdade, não existe valor nenhum, mas como a gente está nos reais, a gente pode se atentar aos reais, tá bom? Onde a nossa função seja negativa. Então, não tem. Por exemplo, como que ficaria o D? X ao quadrado menos 4x mais 4 menor ou igual a zero. Bom, menor ou igual a zero, você tem que olhar onde que ela é negativa ou onde que ela se anula. Bom, pelo estudo do sinal, ela nunca é negativa, mas para x igual a 2, ela se anula, certo? Ou seja, exatamente em x igual a 2, ela se anula. Então, a solução é o número 2, tá bom? Então, dependendo do que está a pergunta na equação, você faz... O legal do estudo do sinal é que você tem todas essas respostas ao mesmo tempo. E aí, a inequação, você só tem que escolher qual delas você tem que apresentar, né, de acordo com o sinal que tiver apresentado aqui na nossa inequação, tá bom? O exemplo C, deixa eu pegar o exemplo C aqui. Exemplo 6, é x ao quadrado mais 1 maior do que zero, tá bom? Então, exemplo 6, x ao quadrado mais 1 maior que zero. Como que a gente responde isso? Então, de novo, você pensa que esta é a sua função, você vai fazer o estudo do sinal e vai falar assim, aonde é positivo, certo? A nossa função, então, x ao quadrado mais 1, a concavidade é voltada para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é 1 e isso é maior que zero. Como eu falei lá, então, duas raízes cortam em 2 pontos. Uma raiz corta o eixo x em 1 ponto. Se não tem raiz, ela não pode passar no eixo x, ela fica flutuando, dependendo da concavidade. Se o A é positivo, flutua em cima, se o A é negativo, flutua embaixo. Então, essa aqui é um exemplo que não tem raiz. Por quê? A gente vai ver que o delta é negativo. Olha só, se a gente quer achar as raízes, a gente quer resolver x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, para a gente resolver, calcular o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. 0 ao quadrado menos 4. Menos 4 menor que zero. E você fala, então, que não possui raiz real, ok? Então, isso significa que ela não pode
encostar, não pode cortar, não pode interceptar o eixo X. Então, o eixo X está aqui. A concavidade é voltada para cima, certo? Se é voltada para cima e não pode encostar o eixo X, o dispositivo prático ele fica assim. Acima do eixo X é sempre positivo. Então, a nossa função é positiva em todo lugar, ó. Não tem lugar nenhum que ela seja negativa. Então, qual é a solução para o nosso problema? X ao quadrado mais 1 maior que zero. A solução para essa inequação são todos os números reais, certo? Por quê? Porque para todo número real sempre é positivo. Okay? Se, sei lá, se 6A, 6B. Se aparecesse assim, olha, x ao quadrado mais 1 menor que zero. Qual seria a solução para esse problema aqui? Vazio, por quê? Como a gente observou, em momento algum ela está abaixo do eixo x. Então, em momento algum ela pode ser negativa. Se fosse menor ou igual a zero, exemplo C, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada, porque ela não se anula também para nenhum ponto, né? Então, observa, quando tangencia, olha só, quando tangencia, maior igual, menor igual, você inclui o vértice. Quando, esse caso aqui, que ela fica flutuando, não encosta no eixo X, não muda nada. Ser menor ou menor igual, ou mesmo que aqui fosse, por exemplo, maior ou igual, tá bom? Pensa assim, exemplo D, né? Quando é maior ou igual. Não muda nada, ela não encosta no eixo X, certo? Então, por exemplo, o exemplo D, x ao quadrado mais 1 maior ou igual a zero. Não muda nada, a solução são todos reais, tá bom? Por quê? Novamente, ela é positiva já para todos os reais e não tem nenhum onde ela se anula. Então, o fato de ser positivo para todos os reais garante, então, que a solução são todos os reais, tá bom? De modo geral, como é que você pode dividir o mundo para resolver essas suas inequações, tá? Eu tentei fazer assim, a maior quantidade de exemplos possível, a gente está 5 minutinhos, eu vou passar um resuminho assim, de como você pode se localizar, tá? Então, se você quer resolver inequações ou fazer estudo sinal, então a gente está trabalhando com funções quadráticas, f de x, ax ao quadrado, mais bx, mais c. O mundo aqui para você se divide em dois ambientes. O A ser positivo ou o A ser negativo. Se o A é positivo, concavidade para cima, então vamos fazer assim, o mundo está com concavidade para cima. O A maior que zero, então concavidade para cima, ok? Dentro desse aqui, a gente viu algumas possibilidades. A primeira é o seguinte, o delta ser maior que zero, ou seja, a sua função tem duas raízes. Se ela tem duas raízes, nosso dispositivo prático, ele é algo desse tipozinho assim. x1, x2. É positivo acima do eixo x, é negativo abaixo do eixo x e se anula em x1 e x2. Lembrando que sempre a gente está colocando em ordem crescente, tá bom? Do menor para o maior. Então a gente está imaginando assim que o x1 é menor que o x2, tá bom? Esse, por exemplo, foi o exemplo que a gente fez lá do x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Né? Ok? Tá aqui 2 e 3 em ordem crescente. Depois, pode ser que o delta seja zero. Se o delta é zero, então tem raiz, mas tem uma única raiz, né? Então, como que é o dispositivo prático? Olha, ela só vai tangenciar o eixo x. Neste ponto aqui, ela se anula. Eu vou marcar de verde aqui. Ó. x1 igual a x2. Tem, né? As duas raízes são iguais. Muito ruim a caneta. x1 igual a x2. Acima do eixo x, positivo. Se o delta for menor do que zero, nosso terceiro caso,
Se o delta é menor que zero, então ela não tem raiz, ela não pode encostar no eixo x. Então, nosso dispositivo prático é algo assim, que foi esse último exemplo que a gente fez. E a nossa função, ela sempre é positiva. Mas o que muda se o A for negativo? Que eu falei, então a gente divide o mundo em dois casos, né? A positivo e A negativo. O que acontece se o A for negativo? A gente só espelha essas coisas. A concavidade é voltada para baixo. Só muda isso. Fora isso, então, o seu delta pode ser positivo. Foi o exemplo que a gente fez na aula de hoje, tá? Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, com duas raízes, tá bom? Menos 4x ao quadrado mais 9 maior que zero. Mas então, o delta é maior que zero. E aí, o que muda? Muda, então, corta o eixo em 2x, ou corta o eixo x em 2 pontos. Aí, de novo, estou imaginando que uma raiz é menor que a outra. A gente sempre põe ordem crescente. Nas raízes, ela se anula. Então, você tem x1, tem x2. Acima do eixo x é positivo. E abaixo do eixo x, negativo. Tá vendo que a ideia nunca muda? Acima do eixo x positivo, abaixo do eixo x negativo. No eixo x se anula. Só muda a concavidade. Então, assim, o que importa são esses valores de x1 e x2 para a gente e como está se comportando esse dispositivo. Bom, se o delta não for positivo, ele pode ser nulo. Se o delta é nulo, se o delta é nulo, então as duas raízes são iguais, e aí ela só vai tangenciar o eixo x, só que tangencia do eixo x para baixo, espelhado com o que acontece quando a concavidade é para cima. Então, vou marcar aqui, ó, x1 igual a x2. Abaixo do eixo x é negativo. Então, a função é toda negativa, né? Ela só se anula no vértice. Não tem nenhum momento que ela seja positiva. E para encerrar, agora já deu o horário, falta o que acontece quando o delta é negativo. Ó. Se o delta é negativo, não tem raiz. Então, ela vai espelhar o que aconteceu aqui à nossa esquerda. Só que em vez de ficar sempre acima do eixo x, ela sempre vai ficar abaixo. Então, olha só, sempre a nossa função será negativa, tá bom? Só muda isso. Então, é isso que vocês precisam, né, que a gente precisava para fechar o conteúdo, que era falar sobre sobre inequações e o estudo do sinal. A gente faz os dois simultaneamente, tá bom? Eu vou parar de partilhar a tela aqui agora, eu vou voltar aí na sala, caso alguém tenha alguma pergunta ou queira tirar alguma dúvida. Hoje eu deixo disponibilizado também essa aula e reforço com vocês que amanhã, tá bom? Não mais até a quarta, amanhã, a gente encerra o prazo para vocês poderem responder o questionário avaliativo, tá bom? Perguntas? Professor, Pois não. eu estava fazendo o gráfico. Você falou que tinha uma equação que ela não tinha valores menor do que valores negativos. Porque ela passava fora do eixo X. Então, eu tinha que você falava que dos dois lados, menor que 2 era positivo e maior que 3 era positivo também. Então, deixa eu voltar aqui queria só um pouquinho, peraí. Só para ver, essa aqui que você está falando? Não, ela depois dessa. Isso, essa aqui. Essa que está agora aqui, certo? Não, era depois dessa. Ah, tá bom, então só um pouquinho, peraí. Eu acho que eu fiz ela aqui, isso. É porque ela não tinha valores negativos. Ah, então tá. Então o exemplo é esse aqui, ó. Esse aí. Aí eu queria saber se como ela não tem valores menor do que esse, se não tem valor negativo, é só do zero, o eixo X só do zero para os positivos, sem contar os negativos do eixo X? Não. É assim, é porque quando a gente está falando do estudo do sinal, o X só serve para a gente tá, quando eu tô falando assim, do estudo do sinal, estou dizendo assim, a função, então significa o valor do y, tá certo? Ele não tem negativos. É sempre positivo. Mas você, por exemplo,
Só para te dar um exemplo. Vamos fingir que eu coloque x igual a menos 2 aqui. O que acontece? Tá bom? Se eu troco x por menos 2. O que acontece? A gente vai ficar com menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 4. Certo? Então, eu vou ficar com 4, menos vezes menos é mais, 4 vezes 2, 8, mais 4. 12, 16, certo? É maior que zero. O que a gente está dizendo é assim, não importa qual for o valor de x que você substituir na sua função, o y que resultar, ou seja, a sua função, será sempre positivo, entendeu? Então, o estudo do sinal não é sobre o valor de x, certo? Mas, assim, quais são os valores de x que você coloca na sua função, substitui na sua função, que faz com que ela seja ou positiva, ou negativa, ou nula. Quando a gente diz que a função não se anula, ou melhor dizendo, nesse caso, não é menor do que zero, então a gente está dizendo que não existem valores de x que quando você substituir na função, isso seja negativo, tá bom? Diferente do que aconteceu lá em outros exemplos. Então, por exemplo, nessa aqui, não importa qual seja o x, se é menos 5, se é 10, se é 70, se é 28, ela sempre vai ser positiva ou nula. Ela é nula, né? Ou seja, ela se anula quando o x é 2. E qualquer outro x que não seja 2, o resultado sempre será positivo, tá bom? O resultado da continha aqui sempre vai ser positivo, tá? Mas o x você pode substituir sim, tá bom? Claro, desde que dentro dos intervalos estabelecidos. Só assim, para você observar bem como é que esse exemplo é interessante. Olha só, a nossa função aqui, ela é positiva quando x é menor que 2 ou maior que 3. E é negativa quando x está entre 2 e 3. Então, por exemplo, se você pega o x igual a 2,5 e substitui nessa sua função, o resultado vai dar negativo, mesmo o x sendo positivo. Se você pega o x igual a 2,1, igual a, sei lá, 2,99, qualquer número entre 2 e 3, e você substitua, mesmo esse número sendo positivo, então o x é positivo, certo? Mas o resultado da sua continha vai dar negativo. E, por outro lado, ele fala assim, você pode pegar qualquer menor que 2, então pega assim, menos 5 é negativo, certo? Mas quando a gente substituir na função, o resultado será positivo. Então, não é em si sobre x, mas sobre quais os valores de x que fazem com que a função tenha o sinal procurado, ou positivo, ou negativo, ou se anulando. Ficou mais claro agora? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Alguém perguntou sobre isso, Isabela. Até amanhã às 23h59, tá bom? Por mim, não teria problema vocês fazerem na quarta, mas assim, a orientação é que vocês não podem fazer, tá bom? Eu até deixaria esse tempo a mais, mas foi um erro de olhar no calendário, tá? Então é isso. Agora vocês vão ter uns dias de recesso. A gente tem conselho de classe, tem o ensino superior fechando as aulas, mas vocês voltam dia 1º, certo? De dezembro, então a gente se encontra até dezembro, tá bom? Bom descanso para vocês aí. Lembrem de fazer a prova e de responder o questionário, tá bom? Boa semana para todo mundo aí. Vou parar a gravação agora. Obrigado, gente.